E aí, você sonha em montar um PC, mas acha que tudo é um bicho de 7 cabeças? É tanto nome técnico e informação pela internet que você se sente até um pouco desorientado, não? Então você se liga porque esse vídeo é feito para você. Essa é uma série de vídeos que vai te guiar do zero até a montagem final, passando por todo um planejamento, lembrando que eu não sou nenhuma especialista nem técnica, então isso é mais baseado na minha jornada e experiência até aqui. Pode ver como um guia prático ou um guia didático, né? Que vai mais trazer um complemento para te ajudar a não cair em armadilhas pela internet. Então, se você quiser uma análise mais técnica e aprofundada, eu recomendo que você siga por um outro canal, um outro vídeo. Inclusive, eu vou estar deixando na descrição links, né, de outros canais que são muito bons, inclusive. Eu recomendo porque eu já assisti vários desses, que traz um pouco sobre reviews de peças, testes de performance, então é bem interessante e útil que vocês assistam também, tá bom? Tudo vai estar na descrição. Nesse primeiro vídeo, vamos focar em aprender um pouco mais sobre as peças, tomar conhecimento sobre elas, porque é muito importante, né, para saber onde você vai estar investindo o seu dinheiro. Inclusive, esse vídeo também vai ter um planejamento financeiro, né? Então, vou dar um exemplo, inclusive, que eu fiz, no caso, para montar o meu PC. Tá? Então vou estar dando uma pincelada nas informações sobre isso, tudo bem? Para a gente começar a falar das peças, eu vou fazer uma analogia com vocês, para ficar um pouco mais didático e prático de compreender, né, como cada peça se encaixa no nosso PC, vou colocar assim. Então vai deixar tudo mais fácil. Para mim, o PC é como um corpo humano. Pensa comigo. A CPU é a mente, processa, executa tudo, é o cérebro da operação, processador, né? A placa-mãe é o esqueleto, a espinha dorsal, aquela que conecta todas as partes e que garante que o corpo fique de pé, né? A memória RAM, para mim, é a memória de curto prazo, que pensa nas coisas que você vai lembrar na hora. Tipo o que você comeu no almoço, sabe? É a memória rápida, para agilizar todo o trabalho do cérebro, que no caso é o nosso processador. O SSD ou o HD eu vejo como a memória de longo prazo. É onde a gente guarda as lembranças mais importantes que a gente precisa acessar depois, como fotos e arquivos, ou jogos também nesse caso. GPU é o nosso conjunto de sentidos. Sem ela a gente não enxerga, não ouve, não sente. É a parte que dá vida à imagem e ao som do seu PC. Então eu vejo a GPU como os braços e as pernas, os olhos e a audição. Então, ela que realmente traz luz e vida a todo o PC, realmente, entende? Então, assim, é muito importante. Assim como a placa-mãe, a fonte, a CPU, eu vejo como peças bem importantes. A fonte é o coração. Simples assim. Sem um coração forte e saudável, o corpo não aguenta. Então, a fonte é quem nutre e dá energia para todo o sistema. Então, é bem importante que você tenha uma ótima fonte para cuidar de todo esse sistema. Coolers são os pulmões, eles garantem a respiração do seu PC. Se eles não funcionam bem, o corpo superaquece e pifa. É essencial ter uma boa circulação de ar, tudo bem? O gabinete vai parecer um pouco estranho, eu sei, mas confia em mim, confia. Por fim, eu vejo o gabinete como cabelo. Eu sei, parece estranho, mas pensa na função dele. Você já ouviu falar que, na verdade, você sabe o que o cabelo tem de principal função para o nosso corpo? Sua principal função é proteger, no caso, né? Então, proteger contra o frio, proteger contra o C. Então, assim, ele traz também nossa identidade visual, assim como o gabinete, né? Ele traz um visual, um estilo e identidade do seu PC. Mas a principal função do gabinete é proteger o que tem aí dentro, proteger cada componente. Dá para viver sem, mas não dá, mas não é a mesma coisa, entendeu? Então, tipo assim, você vai ver alguns canais que fazem testes com bancada aberta. O que quer dizer isso? Que eles não usam gabinete, porque é mais prático. Eles vivem trocando as peças ali para fazer os testes. Então, é bem mais prático fazer dessa forma. Há também algumas
situações que vocês vão ver pela internet, tem gente que faz gabinete com caixa de papelão. Assim, não é impossível, não tenho nada contra também, mas eu não recomendo. Eu não recomendo você fazer isso, porque você não vai estar protegendo as peças. Se aquela caixa de papelão cair, bye peças, já era. E fora que não tem nenhuma boa circulação de ar, que também é bem importante, porque senão as peças superaquecem e aí você tem problema, tudo bem? Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado aí da analogia. Você pode usar outro exemplo também que fica mais prático de você compreender toda essa situação, mas acredito eu que foi bem didático. Agora que a gente tem uma ideia geral, vamos para a parte mais chata, mas super importante também, as nomenclaturas. Relaxa que vai ser o que realmente importa, a gente vai focar, tudo bem? Há uma briga entre Intel e AMD, que é bem clássica, inclusive. Mas as duas têm processadores que, ao meu ver, são muito bons e incríveis, no caso, né? O mais importante é entender o nome deles para não cair em furada, sabe? A AMD, a nomenclatura é bem simples. O Ryzen 5 é o nosso processador de entrada e para intermediário, no caso, né? Eu vejo ele como para intermediário porque é de acordo com a minha experiência, sabe? Mas fique à vontade para comentar aí qual a sua experiência com os Ryzen 5, no caso. Mas, pra mim, ele empurra algumas atividades e programas que eu fico besta, porque realmente ele consegue. Então, ele é super competente para jogos e multitarefas mais leves. O Ryzen 7, que também é um intermediário, né? Ele é focado. E o Ryzen 9, que é um Ryzen topo de linha, só para quem precisa de mais potência mesmo, seja para games mais pesados ou para programas que exigem muito do processador. Por exemplo, programas que mexem muito com render, com design, né, fotografia, que vai mexer muito com gráfico, tudo mais. Programadores, então é para esse tipo de público e jogos puxa mais do processador. Fique de olho na geração, que é o primeiro número, então, por exemplo, Ryzen 5 7000, né? Aí vem os 7600, 7700 e por aí vai, que é da série 7000. Aí tem a série 5000, que é os Ryzen 5600, 5700 e por aí vai, no caso. E temos os processadores da Intel. Eles usam Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, né? A regra aqui é basicamente a mesma coisa. Os números maiores significa mais potência, no caso, né? Mas cuidado, porque é preciso você estar atento à geração também, que importa muito. Um processador, por exemplo, i7 da 10ª geração, ele pode ser menos potente que o i5 de 14ª geração, por conta da sua geração. Então, independente se ele é i7 ou i9, se ele for de uma geração muito antiga, isso pode ser, assim, irrelevante para as gerações atuais, entende? Porque ele vai ficar ali meio que obsoleto, vamos colocar assim, sabe? Dá pra usar? Dá pra usar, mas, por exemplo, o i5 de 14ª geração, ele já consegue bater de frente com o i7 de 10ª geração, tudo bem? Olhe sempre o primeiro ou os dois últimos números, ou melhor, desculpa, peço perdão, errei. Olha o primeiro ou os dois primeiros números, não últimos, primeiros. Depois do i, para saber qual a geração. E se você ouvir falar que Intel é melhor para trabalho e AMD para jogos, eu não concordo. Porque atualmente as duas têm tecnologias semelhantes, como Hyper-Threading da Intel e o SMT da AMD, que faz a mesma coisa, no caso, né? São super competentes para qualquer tipo de tarefa e renderização 3D de jogos, programas que também usa muito render. Então, assim, a AMD antigamente falavam que ela era focada para jogo, mas hoje em dia ela consegue também ser boa para trabalho em multitarefa, né? Ela tem os seus multis também.
Enfim, vamos para a GPU, né, as placas de vídeo. Aqui temos 3 grandes nomes, a NVIDIA e as Radeon da AMD. E a novata Intel Arc. Escolha ideal é a que entrega melhor desempenho para você. Então assim, eu não fico muito nessa questão de marca. Mas tem um adendo que se você for jogar e gravar lives, eu iria de NVIDIA. Tanto é que é o que eu faço live. Por quê? Porque os programas, os drivers da NVIDIA, eles são mais otimizados, entende? Diferente dos drivers da Radeon, que você vai penar um pouquinho, vai sofrer um certo estresse com os drivers da Radeon, entende? Fora que o desempenho dele para live e jogos ao mesmo tempo não é tão bom quanto as placas da NVIDIA. Eu não sei se isso permanece nas gerações 50 também, mas acredito que sim, com novas tecnologias. Aí da NVIDIA a gente chama de RTX e tem a série 40 e a série 50, que é a série atual. Aí temos a 4060 como placa de entrada, né? Então toda a placa da NVIDIA que terminar com o final 60 é uma placa de entrada. Então 4060, 5060 e por aí vai. Aí temos a 4070, que é uma placa intermediária. Então toda a placa da NVIDIA que termina com 70 também é intermediária. 4070, 5070 e assim vai. 4080 ou 4090, topo de linha. Aí próximas placas que termina com 80 ou 90, 50, 80, 50, 90 também é topo de linha. Aí temos suas variações finais com TI ou Super, né, que indicam versões com desempenho superior nesse caso. Aí temos as placas da Radeon, que é da AMD, que a gente chama de RX, né? A nomenclatura é bem parecida com as dos processadores também. O primeiro número é a geração, então RX 7600, você vê o 7, então é da geração 7000. E os dois seguintes indicam o nível de desempenho, então 7600 é de entrada, 7700 é intermediário. E assim por diante. Versões com variações XT ou XT são mais potentes, principalmente a XTX. As Intel Arc é novata no game, então eu vou dever um vídeo para vocês aprofundando mais sobre as placas Arc, porque para ser sincero eu não estudei muito sobre elas, sabe? E as demais peças, lembrando, se você tá gostando do vídeo, por favor, não esqueça de deixar aquela curtida, de compartilhar o vídeo, porque é claro que isso me ajuda muito, vocês não têm noção, e é gratuito. Então assim, se você comentar aí também, eu vou adorar saber, né, o que você achou do vídeo. E é isso, vamos seguir para as demais peças. Tem mais um ponto que eu esqueci de tratar anteriormente, mas é muito importante também, sobre os processadores da Intel, que é o seguinte, as suas variações no caso. Então vamos lá, temos o processador 15ª geração da Intel, que é chamado especificamente de Arrow Lake, uma nomenclatura própria, e temos também os CPUs Axial ou Xeon, não sei como vocês pronunciam, mas eles são específicos servidores, não quer dizer que eles não sirvam para outros tipos de uso, mas ele é específico para isso. E aí temos outras variações de nomenclaturas, sem brincadeira, parece um alfabeto completo. É um verdadeiro pesadelo para quem tá começando, mas eu vou falar para vocês as essenciais, as que você deve focar. Então assim, todas elas aqui é a K, a G, a U, a T, a H, Q, M, Y, R, S e tem a F também. Mas para não se perder nisso tudo, vamos focar nas que realmente importa. Aqui no caso, você vai focar nas K, que é para uma CPU ter uma velocidade além, né, de overclocking, então essa performance é de fábrica. Tem as CPUs G, que é de gráfico integrado, as U, que é de baixo consumo de energia,
a CPUs H, que também tem gráfico integrado, só que mais potente comparado à variação G, e a X ou a X, que é de alta performance. As demais variações são bem mais nichadas, ficas para algum tipo de uso, que você não deve focar agora, entendeu? Apenas foque nessas que eu mostrei, né, para vocês, porque talvez você seja um usuário que queira fazer um overclocking de fábrica, ou queira um processador de gráfico integrado, ou um processador de alta que pegue ali uma performance. Então é por isso que eu falei essas variações. As demais realmente são bem mais específicas. Tudo bem? Então eu espero ter esclarecido isso aí para vocês. Demais peças, então vou ser bem direto ao ponto, mas lembrando que o próximo vídeo, que vai se tratar mais de compatibilidade de peças, eu vou aprofundar um pouco mais isso, beleza? Mas vamos lá. Memória RAM, o foco é a compatibilidade. As plataformas mais recentes da AMD, a M5, usam DDR5, então fique atento na descrição da sua placa-mãe se ela suporta a sua memória. Então, se a sua memória é DDR5, então tem que ser uma placa-mãe que suporte DDR5, tudo bem? Enquanto as mais antigas, a M4, usam DDR4. A Intel é um pouco mais flexível nesse sentido. Então, tem algumas placas-mães da Intel que elas são tanto DDR4 quanto DDR5. Mas as de entrada, se eu não me engano, é apenas DDR4 ou DDR5. Então fique atento sempre à descrição do site, que ele informa se a placa-mãe suporta mais, né, DDR4 e DDR5, ou se ela suporta apenas uma. No caso da Intel, no caso da AMD, é apenas uma mesmo. Então você escolhe ou placa-mãe DDR5 AM5 ou placa-mãe AM4 DDR4. Não tem flexibilidade que a Intel tem, por exemplo. SSD ou HD. Para evitar dor de cabeça, minha dica é use SSD NVMe para o sistema operacional e programas principais. Para arquivos, jogos, você pode usar outro SSD ou HD. Eu indico, se você for armazenar jogo, ser mais um NVMe também. Mas aí você pode armazenar no SATA também, não tem problema. Mas o que eu indico é você ir de NVMe também. Placa-mãe é o seu esqueleto, lembra lá? Ela precisa estar conectada a tudo. Então, a compatibilidade das peças na placa-mãe é bem importante. Como o processador, que inclusive é a chave. Se eu fosse falar para você por onde começar a planejar, eu iria de processador, logo depois de placa-mãe e por fim de memória. Então, para você planejar certinho ali, por onde ver qual peça você vai pegar primeiro, não é para você se orientar primeiro, processador, que aí você consegue definir qual placa-mãe você vai comprar e memória também. Então, fica de olho no soquete, a M4 e a M5 para AMD ou LGA para Intel. E no tamanho, principalmente no tamanho, fica ligado na descrição da placa-mãe com ela ser ATX, micro ATX, mini ATX, ITX, ETX. Acho que eu não esqueci de nenhuma. Mas enfim, fique atento a isso porque é importante na parte do gabinete, principalmente eu vou tratar disso. Não vai querer comprar um gabinete pequeno demais, né? Não suporta a placa-mãe. Fonte, o coração, não economiza na fonte, por favor, vai por mim. Você vai ter problema se você for um sistema bom, mas com uma fonte bomba. Não é legal, não faça isso. Use sites como Outervision ou Power Supply Calculator. Eu vou deixar alguns desses sites na descrição, que aí você só coloca suas peças lá e ele calcula o quanto você vai gastar, consome no caso, o quanto ela consome todas as peças. Então eu vou deixar na descrição para vocês. Para saber a potência necessária, procure fontes com selos de certificação 80 Plus bronze, por exemplo. Mas aí tem a Silver, a Gold, a Platinum e por aí vai. E tem mais uma certificação importante, que é do pessoal da Tech Lab. Inclusive um pessoal magnífico no que eles fazem.
Eu adoro ver os vídeos de teste de fonte dele. Inclusive, também vou deixar o link do canal deles, porque os cara é fera, é muito bom. Recomendo que você assista. Então, se você vai pegar alguma fonte específica, vê se já não tem review no canal deles, sobre pode te ajudar na hora de escolher. Gabinete. Escolha um que tem espaço suficiente para todas as suas peças, principalmente placa de vídeo gigante ou a placa-mãe gigante. Então eu vou deixar aí uma imagem para você que tem até alguns memes relacionados a isso. Você não vai querer comprar um gabinete pequeno com uma placa de vídeo gigante, né? Que aí você vai ter que serrar todo o gabinete para passar a placa. Ai, gente, eu não aguento. É cada ideia. Então, assim, é importante você ficar ligado nisso. Verifique o tamanho da sua placa de vídeo, o tamanho da sua placa-mãe. Não ter problemas de incompatibilidade no gabinete. Parte 3. O nosso planejamento financeiro. Temos duas abordagens aqui. Uma abordagem foi o que eu fiz e a segunda é o que seria o ideal, mas eu não trato tanto como ideal. Seria mais rápido, o método mais rápido. Chegamos à parte do din-din, da grana, né? Existem dois jeitos principais de comprar as peças e a melhor forma é a que funciona pra ti, tá? Não é o que funcionou pra mim, nem pra fulano, nem pra ciclano. É o que funciona melhor pra tudo bem? Então, eu, por exemplo, sou do primeiro grupo, da primeira ideia ali, que enfim... O primeiro grupo, o segredo é comprar peças que não variam tanto de preço, como fonte e gabinete, e deixar as mais caras, como CPU, GPU, placa-mãe, para o final. E tem uma explicação lógica nisso também. Agora, tratando um pouco de um exemplo mais pessoal. Eu fiz exatamente isso. A primeira peça que eu comprei foi a fonte, depois de pesquisar bastante. Deixar a placa de vídeo e processador por último. A placa-mãe também. Me lembro que a minha placa-mãe eu paguei por 1.800. Hoje ela já tá por 2.000. E outra coisa, eu peguei um SSD de 1 terabyte, que era da Samsung, por 360. Sabe quanto ele tá hoje nas lojas como Amazon? Ele tá custando 1.900. Um SSD de 1 tera tá custando 1.900 na Amazon. Você pode até pesquisar. E no Mercado Livre, o mesmo SSD tá por 800. Se eu fosse seguir a ideia do pessoal da época, que comentou no meu vídeo de montagem, inclusive que eu montei todo o meu PC, eu vou deixar o link na descrição dessa montagem também para você queira ver, né? Comentaram lá, nossa, mas por que você não deixou para pegar tudo de uma vez, né? Guardava o dinheiro e pegava tudo de uma vez. Se eu fizesse isso, ia demorar mais tempo, ia passar do período, ia ser na época que estavam implementando taxas e eu peguei o meu processador na AliExpress. Fora que teve outros aumentos também nas peças nacionais, né? Mas lá eu peguei ele por R$30. E olha o preço que ele tá, entendeu? Atualmente tem taxa na AliExpress. Imagina se eu deixasse para pegar o SSD meses depois. Ia dar muito ruim, porque teve um aumento realmente de SSD, entende? Então é uma coisa que você tem que verificar a questão de inflação e taxa. Se você vê que compensa pegar em promoção tal peça, não fica postergando, falando assim, pô, vou pegar tudo de uma vez. Mas aí vai demorar um tempo para você guardar para pegar tudo de uma vez, entendeu? Então verifica isso. Se você tem condições, tem dinheiro aí e pegou alguma promoção de alguma peça, perfeito, maravilhoso. Agora, se tá muito caro, tal peça que você tá pesquisando, aí sim você deixa para pegar depois, entendeu? Para postergar. Aí temos o segundo grupo, né? Que no caso eu já tratei um pouco agora também, né? Essa é uma opção para quem já tem grana, que é mais rápido, mas exige um planejamento igual. Senão você corre o risco de pagar mais caro. E eu não indico pegar empréstimos só para isso, tá? Você pode fazer, mas eu não indico. A menos que seja um caso específico. Eu indico para quem pegou um 13º ou uma bonificação extra, por exemplo, são ótimas oportunidades. Independente da forma que você escolher, o principal é planejamento e pesquisa. Defina o seu foco. Você quer um PC para jogos? Você quer um PC para trabalho? Ou você quer para ambos? Entende? Qual que é o seu objetivo? Qualidade, custo-benefício ou longevidade? Ou os três, no caso. Com isso em mente, fica mais fácil definir, escolher as peças que vão te atender melhor, tudo bem?
com margem aí para upgrades futuros. Então, assim, o segundo grupo é para quem quer pegar tudo de uma vez. Basicamente é isso. Mas eu indico apenas para quem recebeu um 13º ou uma bonificação. Tudo bem? Porque realmente é muito alto o valor gasto num PC. Mas aí o bom é que você vai poder jogar, trabalhar, estudar, tudo, fazer tudo que pode. Enfim, eu vou fazer um próximo vídeo, que como eu falei antes, né, pra vocês, de compatibilidade de peças. Então eu vou abordar a questão do processador e da placa-mãe e as memórias um pouco melhor, um pouco mais aprofundada, né? E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te orientado, que tenha te ajudado, que você possa ter compreendido muito dos termos, né? E das peças em si, e que tenha te ajudado a te orientar melhor na hora de escolher como você vai decidir qual peça pegar. E por hoje é isso. No próximo vídeo a gente vai mergulhar de cabeça nos detalhes da compatibilidade, plataformas e outras curiosidades também, que você precisa saber para escolher a dedo cada peça. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho para não perder próximos vídeos que eu fizer da série, inclusive. E valeu por ficar até aqui. Até a próxima, galera. Valeuzão. Muito obrigada mesmo. Vocês são magníficos.